Seção 3. O plano de gerenciamento de 6.000 anos de Deus para salvar a humanidade. No princípio, Deus criou os céus, a terra e todas as coisas, e um novo mundo vibrante nasceu. Tudo o que Deus criou era perfeito e belo, exibindo plenamente sua sabedoria, bondade e onipotência. Deus criou Adão e Eva à sua imagem, com suas próprias mãos, e soprou sua própria vida neles. A partir daquele momento, Deus tinha um plano: ganhar um grupo de pessoas entre a humanidade que pudesse entender suas palavras, compreender sua vontade e administrar todas as coisas de acordo com suas exigências. Deus conferiu todos os seus desejos ao homem, desejando fazer do homem um companheiro que tivesse a mesma mente e coração que ele e que pudesse caminhar com ele. Este era o propósito de Deus ao criar o homem. Os seres humanos que Deus criou, no princípio, eram sem pecado. Deus os colocou no jardim do Éden e lhes disse: "De toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás." Mas Adão e Eva não deram ouvidos à instrução de Deus. Eles cederam à tentação de Satanás e comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir de então, o homem começou a se distanciar de Deus, sofreu a corrupção de Satanás e se tornou escravo de Satanás. A humanidade passou a viver atolada no pecado, tornando-se cada vez mais degenerada, maligna ao extremo, a ponto de se tornar inimiga de Deus e não permitir sua existência. É por isso que Deus resolveu exterminar a humanidade com um dilúvio. Após o dilúvio, todos os seres vivos que respiravam na terra morreram, exceto as 8 pessoas da família de Noé e todos os seres vivos da arca. Eles continuaram a proliferar na terra até hoje. Deus fez uma aliança com eles de que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. À medida que a obra de Deus progredia incessantemente, e depois que estabeleceu a aliança do arco-íris com o homem, Deus tinha um desejo cada vez mais urgente de ganhar aqueles que pudessem ter a mesma mente e coração que ele, e aqueles que fossem capazes de seguir a sua vontade na terra. E, além disso, ganhar um grupo de pessoas capazes de se libertar das forças das trevas e não serem presas por Satanás. Um grupo que fosse capaz de dar testemunho dele na terra. E assim, para salvar completamente a humanidade do pecado, Deus iniciou suas 3 etapas de obra. Este é o plano de gerenciamento de Deus de 6.000 anos para salvar a humanidade. Então, por que Deus precisa realizar 3 etapas de obra?
Vamos ler algumas passagens da palavra para entender. O objetivo dos 3 estágios da obra é a salvação de toda a humanidade. Isso significa salvar o homem completamente do poder de Satanás. Os 6.000 anos da obra de gerenciamento de Deus são divididos em 3 etapas: a Era da Lei, a Era da Graça e a Era do Reino. Esses 3 estágios da obra são todos para a salvação da humanidade, quer dizer, são para a salvação da humanidade que foi severamente corrompida por Satanás. Ao mesmo tempo, porém, também são para que Deus possa combater Satanás. Assim, da mesma maneira como a obra de salvação está dividida em 3 estágios, também a batalha contra Satanás está dividida em 3 estágios. E esses 2 aspectos da obra de Deus são realizados ao mesmo tempo. A batalha contra Satanás é, na realidade, para a salvação da humanidade. E já que a obra de salvação da humanidade não é algo que pode ser concluído com sucesso num único estágio, a batalha contra Satanás também está dividida em fases e períodos. E a luta contra Satanás é travada de acordo com as necessidades do homem e a extensão da sua corrupção por Satanás. Há 3 estágios na obra de salvação do homem, o que significa que a batalha contra Satanás foi dividida em 3 estágios a fim de derrotá-lo de uma vez por todas. No entanto, a verdade essencial de toda a obra de batalha contra Satanás é que seus efeitos são obtidos por meio de várias etapas da obra, outorgando graça ao homem, tornando-se a oferta pelo pecado do homem, perdoando seus pecados, conquistando o homem e aperfeiçoando. A partir dessas palavras, podemos entender que a obra de Deus de salvar a humanidade também é uma batalha contra Satanás, realizada de acordo com as necessidades da humanidade corrompida. Por meio de 3 etapas da obra, Deus gradualmente salva a humanidade do poder de Satanás para que as pessoas possam ser completamente conquistadas por ele. Desde que a humanidade foi corrompida por Satanás, as pessoas começaram a pecar e a resistir a Deus. Por causa do pecado, as pessoas enfrentaram a morte, assim como as Escrituras dizem, porque o salário do pecado é a morte. Para salvar completamente a humanidade do pecado, para que não pecasse mais e pudesse viver para sempre sob o cuidado e a proteção de Deus, Deus iniciou seu plano de gerenciamento de 6.000 anos. Este plano deu início a 3 etapas da obra para salvar a humanidade. Primeiro, fazer as pessoas conhecerem o pecado. Depois, expiar seus pecados. E, finalmente, resolver completamente a raiz do pecado do homem. Cada etapa da obra de Deus é, portanto, profundamente significativa, uma parte indispensável do plano de gerenciamento de Deus e um processo necessário para que a humanidade corrupta se liberte do pecado e da influência de Satanás. A seguir, vamos compartilhar em detalhes como Deus, por meio dessas 3 etapas da obra, salva completamente as pessoas do poder de Satanás. O contexto, a obra e os resultados alcançados em cada etapa da obra de Deus. O primeiro estágio da obra de Deus para salvar a humanidade, a obra da Era da Lei. No princípio, as pessoas eram como bebês, sem saber como adorar a Deus ou como viver. Elas nem sequer entendiam os princípios morais mais básicos. Não sabiam que ações como assassinato e roubo eram crimes. Elas frequentemente pecavam e ofendiam a Deus sem saber que estavam cometendo pecados. Para que a humanidade se afastasse do pecado e vivesse uma vida normal na Terra, Deus iniciou a obra da Era da Lei. Na Era da Lei, Deus Jeová proclamou leis e mandamentos para ensinar as pessoas a viver na terra, instruindo-as a não matar,
roubar, cometer adultério e assim por diante. Isso deu às pessoas um conceito básico de pecado, para que soubessem o que deveriam e o que não deveriam fazer. Elas também aprenderam a guardar a lei e a observar o sábado. Os que obedeciam às leis eram abençoados por Deus, enquanto aqueles que a violavam eram condenados e tinham que oferecer sacrifícios para expiar seus pecados. Se as pessoas violassem certas leis, a ira de Deus cairia sobre elas, e elas seriam apedrejadas até a morte ou queimadas pelo fogo do céu. Por meio disso, os israelitas experimentaram a majestade, a ira, o cuidado e a misericórdia de Deus. Eles reconheceram Jeová como o único Deus verdadeiro que criou os céus, a terra e todas as coisas. Portanto, todos temiam a Deus Jeová, seguiam suas leis, levavam uma vida normal na terra e adoravam a Deus, vivendo em sua presença. Este foi o resultado alcançado pela obra de Deus na era da lei. Sem essa obra e a restrição da lei, a humanidade teria mergulhado no caos e sido rapidamente capturada por Satanás. Portanto, a proclamação das leis por Deus foi imensamente importante para a humanidade. A obra da era da lei fez com que as pessoas soubessem o que é pecado e o que é justiça, e também as fez ver que frequentemente pecavam e precisavam de ofertas pelo pecado para expiar seus pecados. Esta etapa da obra de Deus não apenas conduziu as pessoas ao caminho certo da vida humana, mas também lançou o fundamento e pavimentou o caminho para a próxima etapa da obra de Deus. O segundo estágio da obra de Deus para salvar a humanidade, a obra da Era da Graça. Embora a humanidade na Era da Lei soubesse o que era pecado, como oferecer sacrifícios para expiar os pecados e como adorar a Deus, mas, devido à corrupção de Satanás, as pessoas frequentemente deixavam de cumprir a lei. No final da Era da Lei, as pessoas pecavam cada vez mais e não tinham mais ofertas suficientes para expiar os seus pecados. Na falta de ofertas pelo pecado suficientes, as pessoas corriam o risco de serem condenadas e mortas pela lei, e rezavam e clamavam a Deus em angústia. Se a obra de Deus tivesse permanecido na era da lei, todos teriam sido condenados até a morte por causa dos pecados, e toda a humanidade teria se reduzido a nada. Assim, por meio dos profetas, Deus Jeová informou aos israelitas que o Messias viria como oferta pelo pecado para redimi-los. A profecia disse: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, o poderoso Deus, Pai eterno, príncipe da paz. Posteriormente, Deus cumpriu sua promessa ao se tornar carne como o Senhor Jesus, para realizar a obra de redenção da humanidade. Ele pôs fim à era da lei e inaugurou uma nova era, a Era da Graça. Na Era da Graça, o Senhor Jesus vivia entre os homens pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele ensinou as pessoas a confessarem seus pecados e a se arrependerem, a amarem os outros como a si mesmas, a perdoarem os outros 70 vezes 7, a amarem a Deus de todo o coração, alma e mente, e a adorarem a Deus em espírito e em verdade, e assim por diante. Isso permitiu que as pessoas entendessem as intenções de Deus e sua fé em Deus ganhasse um objetivo e uma direção claros, libertasse-as completamente da escravidão das leis e regulamentos. O Senhor Jesus também realizou muitos sinais e maravilhas, curando os doentes, expulsando demônios e perdoando os pecados das pessoas. Ele era cheio de tolerância e paciência para com as pessoas. Todos sentiram o amor e a misericórdia de Deus, viram quão querido e amável ele era,
e seu relacionamento com Deus se tornou mais próximo. Por fim, o Senhor Jesus foi crucificado pela humanidade, tornando-se uma oferta eterna pelo pecado, perdoando os pecados das pessoas de uma vez por todas. A partir de então, enquanto as pessoas confessassem seus pecados ao Senhor e se arrependessem, seus pecados seriam perdoados, elas não seriam mais condenadas ou punidas pela lei e estariam qualificadas para se apresentar diante de Deus em oração e desfrutar da paz, da alegria e da graça abundante concedida por Ele. A obra de redenção do Senhor Jesus trouxe uma salvação tremenda, permitindo que a humanidade sobrevivesse e se desenvolvesse até hoje. Então, vamos pensar em uma pergunta. A obra de redenção do Senhor Jesus significa que a obra de salvação de Deus está concluída? Letra A. A obra de salvação de Deus ainda não está concluída. As pessoas ainda podem pecar, e Deus precisa fazer mais obra para salvar a humanidade. Letra B. A obra de salvação de Deus está completamente concluída, e podemos entrar diretamente no reino dos céus. A resposta correta é a letra A. A obra de salvação de Deus ainda não está concluída. As pessoas ainda podem pecar, e Deus precisa fazer mais obra para salvar a humanidade. Há pessoas que dizem que o Senhor Jesus disse: "Está consumado" na cruz. Isso aí não significa que a obra de redenção foi concluída? Ele não precisa fazer mais nada para salvar a humanidade. O Senhor Jesus foi crucificado e redimiu toda a humanidade. Então a obra de Deus de salvar a humanidade já está totalmente realizada, e quando Ele voltar nos últimos dias, Ele arrebatará os crentes diretamente para o ar e os levará para o reino dos céus. Mas será que é realmente assim? Quando o Senhor Jesus disse na cruz: "Está consumado", Ele se referia à conclusão da sua obra de crucificação e redenção. Certamente não significava que toda a obra de Deus para salvar a humanidade estivesse concluída. Deus ainda tem obra a realizar, pois os pecados das pessoas são apenas perdoados por meio da fé no Senhor. Mas a natureza pecaminosa dentro das pessoas não foi resolvida. Por causa de sua natureza pecaminosa, as pessoas vivem com caracteres corruptos todos os dias. Elas frequentemente se veem mentindo involuntariamente, lutando por fama, alimentando inveja, envolvendo-se em disputas e agindo com arrogância e presunção, incapazes de ser tolerantes, pacientes ou de amar os outros como a si mesmos. Submeter-se e amar o Senhor é ainda mais difícil. Por 2000 anos, todos os que creem no Senhor têm vivido em um ciclo de pecar durante o dia e confessar à noite, experienciando profundamente a dor e o tormento de viver em pecado. Este é um fato inegável. Será que pessoas que vivem em pecado dessa forma são verdadeiramente salvas e qualificadas para entrar no reino dos céus? Certamente não. O Senhor Jesus disse: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Sereis, pois, santos, porque eu sou santo. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Deus é justo e santo. Ele não permite que pessoas que pecam e resistam a Ele entrem em seu reino. Portanto, após completar a obra da redenção, o Senhor Jesus profetizou muitas vezes que viria novamente para realizar a obra de julgamento, a fim de purificar completamente a humanidade e conduzi-la para o seu reino dos céus. É exatamente como o Senhor Jesus profetizou. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, aquele,
o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. É evidente que, quando o Senhor retornar, ele vai expressar a verdade e realizar a obra de julgamento, guiando as pessoas a compreender e entrar em toda a verdade. Isso salvará completamente as pessoas do pecado e da influência de Satanás, encerrando a era da graça e inaugurando a era do reino. Esta é uma etapa da obra que Deus planejou há muito tempo e é a etapa final das 3 etapas do seu plano de gerenciamento. O terceiro estágio da obra de Deus para salvar a humanidade. A obra da era do reino. Embora tenha vindo para o meio dos homens e feito muita obra, Jesus apenas completou a obra de redimir toda a humanidade e serviu como oferta pelo pecado do homem. Ele não livrou o homem de todo o seu caráter corrupto. Salvar o homem plenamente da influência de Satanás não exigiu apenas que Jesus se tornasse a oferta pelo pecado e carregasse os pecados do homem, mas também exigiu que Deus fizesse uma obra maior ainda para livrar o homem completamente de seu caráter satanicamente corrupto. E assim, depois que o homem teve seus pecados perdoados, Deus retornou para a carne para guiar o homem até a nova era e começou a obra de castigo e julgamento. Esta obra tem trazido o homem a um âmbito superior. Todo aquele que se submete a seu domínio há de desfrutar de uma verdade mais elevada e de receber bênçãos maiores. Eles hão de viver verdadeiramente na luz e de ganhar a verdade, o caminho e a vida. Por meio dessa obra de julgamento e castigo, o homem conhecerá por completo a essência imunda e corrupta dentro de si mesmo, e ele poderá mudar completamente e se tornar purificado. Só assim, o homem pode se tornar digno de retornar diante do trono de Deus. Toda a obra feita neste dia é para que o homem possa ser limpo e mudado. Através do julgamento e castigo pela palavra, bem como por meio do refinamento, o homem pode se livrar de sua corrupção e ser limpo. Cristo dos últimos dias usa uma variedade de verdades para ensinar o homem, expor sua substância e dissecar suas palavras e ações. Essas palavras abrangem várias verdades: o dever do homem, como o homem deveria se submeter a Deus, como ele deveria ser leal a Deus, como ele deve viver a humanidade normal, bem como a sabedoria e o caráter de Deus, e assim por diante. Essas palavras são todas dirigidas à substância do homem e a seu caráter corrupto. Em especial, essas palavras que expõem como o homem rejeita a Deus são faladas em relação a como o homem é a corporificação de Satanás e uma força inimiga contra Deus. Ao realizar sua obra de julgamento, Deus não torna clara a natureza do homem simplesmente com algumas palavras. Ele expõe e poda em longo prazo. Todos esses métodos diferentes de exposição e poda não podem ser substituídos por palavras comuns, mas pela verdade da qual o homem está absolutamente desprovido. Apenas os métodos desse tipo podem ser chamados de julgamento. Só por meio de julgamento desse tipo é que o homem pode ser subjugado e completamente convencido em relação a Deus e, além disso, ganhar o verdadeiro conhecimento de Deus. O que a obra de julgamento produz é o entendimento do homem da verdadeira face de Deus e da verdade sobre a própria rebelião. A obra de julgamento permite que o homem ganhe bastante entendimento das intenções de Deus, do propósito da obra de Deus
e dos mistérios que lhes são incompreensíveis. Também permite que o homem reconheça e conheça sua essência corrupta e as raízes de sua corrupção, bem como descubra a fealdade do homem. Esses efeitos são todos produzidos pela obra de julgamento, pois a essência dessa obra é, de fato, a obra de revelar a verdade, o caminho e a vida de Deus a todos aqueles que têm fé nele. Essa obra é a obra de julgamento realizada por Deus. Estas palavras são muito claras. A obra de redenção realizada pelo Senhor Jesus apenas perdoou os pecados das pessoas, não removeu a natureza pecaminosa delas, nem a salvou completamente do pecado. Portanto, a obra de Deus para salvar a humanidade não estava concluída e ainda exigia que ele expressasse mais verdades e realizasse uma etapa de julgamento para purificar e salvar completamente a humanidade. Na era do reino, Deus julgará e removerá a natureza pecaminosa humana, expressando muitas palavras. A verdade das palavras de Deus é como uma grande luz, revelando toda a escuridão dentro de nós. Por meio da exposição e do julgamento das palavras de Deus, seremos capazes de ver que nossa natureza pecaminosa permanece profundamente enraizada em nós. Só então seremos capazes de obter um verdadeiro conhecimento e ódio de nós mesmos e praticar conscientemente a verdade, agindo de acordo com as palavras de Deus e permitindo que elas se tornem o padrão para nossas vidas. Nesse momento, seremos verdadeiramente purificados de nossa natureza pecaminosa. Seremos completamente renovados e transformados em novas pessoas criadas por Deus, pessoas que podem praticar as palavras de Deus em todas as coisas. Essas pessoas serão aquelas que serão finalmente purificadas e que, por fim, poderão entrar e permanecer no reino de Deus. Isso demonstra quão verdadeiramente importante a obra de julgamento da Era do Reino será para a humanidade. A partir disso, podemos ver que a obra de redenção do Senhor Jesus pavimentou completamente o caminho para a obra do julgamento dos últimos dias. A obra do julgamento dos últimos dias é a parte mais crucial e essencial da obra de salvação de Deus, e será o único caminho para a humanidade ser salva e entrar no reino dos céus. Se as pessoas puderem aceitar o julgamento de Deus dos últimos dias, seus caracteres corruptos terão a oportunidade de ser purificados. Elas não mais pecarão nem resistirão a Deus, e poderão verdadeiramente se submeter a Deus e amá-lo. Só então a obra de Deus para salvar a humanidade estará completamente concluída, e só então o plano de gerenciamento de 6.000 anos será plenamente cumprido. Aqueles que experienciarem o julgamento e forem purificados serão protegidos por Deus durante as grandes catástrofes e serão os que permanecerão. Depois disso, um novo céu e uma nova terra, o reino de Cristo, aparecerão. Os que permanecerem se tornarão o povo de Deus, vivendo para sempre em seu reino, desfrutando das suas promessas e bênçãos. Isso cumpre precisamente as profecias do Apocalipse. O reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Nome de Deus. Na era da lei, Deus proclamou as leis para que as pessoas soubessem o que é o pecado. Como essa etapa da obra era relativamente simples, concentrado apenas em fazer com que as pessoas soubessem o que era o pecado, Deus operou diretamente no Espírito e assumiu o nome de Jeová.
que significa o Deus que é, que era e que há de vir. Esse nome significa que Ele é o único Deus verdadeiro que existe desde o início e existirá para sempre. Ele criou os céus, a terra e todas as coisas, criou a humanidade e lidera pessoalmente a humanidade, detendo soberania sobre tudo. Ele é o único Deus verdadeiro e além dele não há outro. Este era o nome de Deus na Era da Lei. Na Era da Graça, Deus se tornou carne para realizar pessoalmente a obra de redenção da humanidade. E seu nome era Jesus. Em hebraico, é Emanuel, que significa Deus conosco. Quando Deus voltar nos últimos dias, Ele terá um novo nome? Na verdade, a Bíblia profetizou há muito tempo que o Senhor teria um novo nome quando voltasse. E as nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca de Jeová designará. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Ambas as profecias mencionam que Deus terá um novo nome, o que significa que não será um nome que ele já tenha usado antes. Portanto, quando o Senhor voltar, ele certamente não será mais chamado de Jesus ou Jeová. Vamos ler algumas profecias para entender como ele será chamado quando voltar. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Também ouvi uma voz como a de grande multidão, como a voz de muitas águas e como a voz de fortes trovões, que dizia: Aleluia, porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. A partir dessas profecias, qual é o nome de Deus na Era do Reino? Letra A, Deus Todo-Poderoso. Letra B, Jesus. Letra C, Jeová. A resposta correta é a letra A, Deus Todo-Poderoso. Mas qual é o significado do nome Deus Todo-Poderoso? Vamos ler uma passagem para entender. Durante a Era da Lei, Jeová era o nome de Deus, e na Era da Graça, o nome de Jesus representava Deus. Durante os últimos dias, seu nome é Deus Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso que utiliza seu poder para guiar o homem, conquistar o homem e ganhar o homem, e no final, trazer a era ao seu fim. O nome Deus Todo-Poderoso abrange o caráter inerente de Deus, tudo o que Deus tem e é, sua obra e todas as verdades que ele expressa. Ou seja, por meio das verdades expressas por Deus Todo-Poderoso, passamos a conhecer a onipotência de Deus, seu caráter, tudo o que ele tem e é, sua praticidade, os princípios de sua obra, como ele conduz a humanidade para a era do reino milenar e, finalmente, para um destino maravilhoso e assim por diante. Todos esses são resultados alcançados pela onipotência de Deus. Além disso, Deus encarnado nos últimos dias expressa somente a verdade, usando palavras para julgar e expor nosso caráter corrupto, usando palavras para nos purificar e salvar, para punir todas as forças inimigas e para estabelecer seu reino. Tudo é estabelecido e cumprido pelas palavras da sua boca, uma manifestação clara da sua onipotência. Portanto, o nome Deus Todo-Poderoso significa mais do que apenas o seu poder de nos salvar de Satanás. Ele também manifesta a onipotência de Deus. Mais importante ainda, é Deus quem encerra a Era da Graça, introduz a humanidade na nova Era do Reino Milenar. Tudo isso é a obra realizada por meio do nome de Deus Todo-Poderoso.
Então, por que o nome de Deus muda? Compreenderemos após a leitura de algumas passagens das palavras. Alguns dizem que o nome de Deus não muda. Por que, então, o nome Jeová se tornou Jesus? Foi profetizado que o Messias viria. Então, por que veio um homem com o nome de Jesus? Por que o nome de Deus mudou? Essa obra não foi executada muito tempo atrás? Deus não pode realizar uma nova obra hoje? A obra do passado pode ser alterada, e a obra de Jesus pode seguir a partir da obra de Jeová. Não é possível, portanto, que a obra de Jesus seja sucedida por outra obra? Se o nome de Jeová pode ser mudado para Jesus, então, não pode também o nome de Jesus ser mudado? Nada disso é estranho. Simplesmente acontece que as pessoas são ingênuas demais. Deus será sempre Deus, independentemente de como a sua obra mude. E não importando como o seu nome possa mudar, seu caráter e sabedoria nunca mudarão. Se você acredita que Deus só pode ser chamado pelo nome Jesus, então o seu conhecimento é limitado demais. Em cada era, Deus faz uma nova obra e é chamado por um novo nome. Como ele poderia fazer a mesma obra em eras diferentes? Como ele poderia se agarrar ao velho? O nome de Jesus foi usado pelo bem da obra da redenção. Então, ele ainda seria chamado pelo mesmo nome quando retornasse nos últimos dias? Ele ainda estaria fazendo a obra da redenção? Porque Jeová e Jesus são um, todavia eles são chamados por nomes diferentes em eras diferentes? Não é porque as eras de sua obra são diferentes? Poderia um único nome representar Deus em sua totalidade? Sendo assim, Deus deve ser chamado por um nome diferente em uma era diferente, e ele deve utilizar o nome para alterar a era e representar a era. Pois nenhum nome pode representar totalmente o próprio Deus, e cada nome só é capaz de representar caráter de Deus característico de uma certa era. Tudo o que ele precisa fazer é representar sua obra. Portanto, Deus pode escolher qualquer nome apropriado a seu caráter para representar a era inteira. Há um grande significado por trás da mudança do nome de Deus. Deus é sempre novo, nunca velho. A obra de Deus está sempre avançando. Por isso, seu nome muda de acordo com sua obra e com a era. Cada vez que Deus começa uma etapa de sua obra e inicia uma nova era, ele assume um nome que tem um significado especial para aquela era, representando a obra que ele realiza e o caráter que ele expressa. Dessa forma, nós, seres humanos, não vamos mais limitar Deus apenas aos nomes Jeová ou Jesus. Nem vamos limitá-lo às nossas noções e imaginações. Como Deus é infinitamente sábio e todo-poderoso, tudo o que ele tem e é abrange todas as coisas, muito além do que a linguagem humana pode descrever. Nenhum nome, muito menos um ou dois, poderia representar completamente tudo o que ele é. Por isso, Deus assume um nome diferente em cada era. Por exemplo, na era da lei, o nome de Deus era Jeová. Esse nome representava apenas a obra de Deus na era da lei e o seu caráter de misericórdia, majestade e ira. Depois, o próprio Deus se fez carne como filho do homem, trabalhando e falando sob o nome de Jesus, iniciando a era da graça e encerrando a era da lei. O Senhor Jesus concedeu às pessoas o caminho do arrependimento, perdoou os pecados das pessoas, deu paz, alegria e muita graça, e no fim, foi crucificado para redimir toda a humanidade. O nome Jesus foi o nome exclusivo de Deus na era da graça, representando a obra da redenção e o caráter de amor e misericórdia que ele revelou.
Se nos últimos dias o Senhor Jesus voltasse ainda com o nome de Jesus, então a obra de Deus ficaria limitada à obra da redenção. Por isso, para iniciar uma nova era e realizar uma nova obra, ele certamente não pode usar o mesmo nome. Nos últimos dias, o Senhor Jesus vai voltar com o nome de Deus Todo-Poderoso, iniciando a era do reino e encerrando a era da graça. Ele vai expressar a verdade e realizar a obra do julgamento, começando pela casa de Deus, salvando completamente a humanidade do pecado e da influência de Satanás, formando um grupo de vencedores. Depois disso, as catástrofes acontecerão, nas quais Deus recompensará os bons e punirá os maus, destruindo este velho mundo escuro e cheio de maldade. Em seguida, o reino de Cristo aparecerá na terra. Isso cumpre completamente as profecias do Apocalipse. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E, aleluia, porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Para entender melhor esse aspecto da verdade, vejamos um exemplo. Se você for um professor em uma escola, os alunos naturalmente o chamarão de professor. Se você mudar de carreira e se tornar médico, os outros o chamarão de doutor. Se você abrir uma loja e administrar um negócio, você será chamado de chefe. Embora seu título mude com cada profissão, você como pessoa não mudou, sua essência permanece a mesma. Isto mostra que, embora papéis diferentes levem a títulos diferentes, uma mudança no título não representa uma mudança na sua essência. Da mesma forma, Deus realiza obras diferentes em eras diferentes, e Ele usa um novo nome para introduzir a nova era. Portanto, mesmo que o nome e a obra de Deus mudem, sua essência nunca mudará, pois tudo é obra de um só Deus. Ou seja, a essência de Deus nunca mudará, mesmo que seu nome mude. Os 3 estágios da obra são feitos por um só Deus, se aprofundam gradualmente. Os 3 estágios da obra, a era da lei, a era da graça e a era do reino, são 3 estágios diferentes da obra realizada por um Deus em diferentes eras para salvar a humanidade. A era da lei é como arar o campo. Deus usou o nome Jeová para proclamar leis e mandamentos, liderando as pessoas em suas vidas e ajudando-as a conhecer o pecado. A era da graça é como semear o campo. Deus usou o nome Jesus para fazer a obra da crucificação, redimindo toda a humanidade e permitindo que as pessoas confessassem seus pecados e se arrependessem. A era do reino é como colher o campo. Deus usará o nome Deus Todo-Poderoso para expressar todas as verdades, julgando e purificando a natureza pecaminosa das pessoas, para que seus pecados sejam purificados e elas possam entrar no reino de Deus. Essas 3 etapas da obra estão estreitamente ligadas umas às outras, cada uma elevando e aprofundando a anterior. Cada estágio é construído sobre a fundação do anterior, complementando-se mutuamente e estando intimamente conectados. Todos os 3 estágios são necessários. Sem a obra da era da lei, a humanidade não saberia o que é pecado e viveria em pecado, pisoteada por Satanás. Ela seria rapidamente capturada por Satanás e acabaria em nada, tornando impossível realizar a obra da era da graça. Sem a obra de redenção na era da graça, a humanidade seria punida por seus pecados e não poderia ter sobrevivido até hoje. Sem o julgamento dos últimos dias, a humanidade jamais seria capaz de se libertar das amarras e restrições do pecado. Nunca estaria qualificada para entrar no reino dos céus
e seria finalmente destruída devido aos seus pecados graves. É claro que se alguma dessas 3 etapas faltasse, a humanidade seria capturada por Satanás e ninguém poderia alcançar a salvação. Esses 3 estágios da obra constituem o plano de gerenciamento completo de Deus para salvar a humanidade. Cada etapa é mais crucial e importante que a anterior, e são todos meticulosamente planejados e arranjados por Deus para a salvação da humanidade. Isto demonstra plenamente o imenso amor e salvação de Deus pela humanidade, e também revela sua sabedoria e onipotência. Então, Jeová, o Senhor Jesus e Deus Todo-Poderoso são um só Deus? Na verdade, são um só Deus. Embora o nome de Deus seja diferente, e seu método e conteúdo de obra também sejam diferentes em cada época, todas as 3 etapas da obra são realizadas por um Deus. Da obra de Jeová à obra de Jesus, e da obra de Jesus àquela deste estágio atual, esses 3 estágios abrangem de forma contínua toda a gama do gerenciamento de Deus, e são todos obra de um só Espírito. Desde a criação do mundo, Deus sempre esteve operando na gestão da humanidade. Ele é o princípio e o fim. Ele é o primeiro e o último. E Ele é aquele que inicia uma era e aquele que encerra a era. Os 3 estágios da obra em diferentes eras e diferentes locais são inequivocamente a obra de um só Espírito. Todos aqueles que separam esses 3 estágios estão em oposição a Deus. Agora, cabe a você entender que toda obra, desde o primeiro estágio até hoje, é a obra de um só Deus, a obra de um só Espírito. Disso não pode haver dúvidas. A obra de Deus está sempre avançando. Cada vez que Deus realiza uma nova etapa de sua obra, Ele assume um novo nome para inaugurar a nova era e concluir a era anterior, e para representar a obra que Ele pretende realizar. Dessa forma, as pessoas não limitarão Deus ao nome Jeová ou Jesus, nem o restringirão às nossas próprias noções e imaginações. Mas não importa como o nome de Deus ou seu método de obra mude, é um só Espírito operando. A essência de Deus nunca muda. Deus será sempre Deus, isso é certo, sem sombra de dúvidas. Irmãos e irmãs, vamos refletir sobre uma pergunta. Se as pessoas permanecerem na era da graça, aceitando apenas a obra de redenção do Senhor Jesus, e não aceitarem a obra de julgamento realizada por Deus Todo-Poderoso na era do reino, você acha que elas poderão entrar no reino de Deus? Letra A. Podem. Os que creem em Jesus podem entrar no reino de Deus, não importa o que aconteça. Letra B. Não podem. Devemos seguir de perto os passos de Deus e experienciar a obra de julgamento de Deus dos últimos dias para sermos purificados. Letra C. Não tenho certeza. A resposta correta é a letra B. Devemos seguir de perto os passos de Deus e experienciar a obra de julgamento de Deus dos últimos dias para sermos purificados. O julgamento nos últimos dias é a obra que salva completamente a humanidade. Se alguém não aceita o julgamento nos últimos dias, todos os esforços anteriores são em vão. Neste momento, podemos entender que o plano de gerenciamento de Deus é dividido em 3 etapas. Qual etapa é a mais crucial e determinará o desfecho e o destino das pessoas? Letra A. A era da lei. Letra B. A era da graça. Letra C. A era do reino. A resposta correta é a era do reino. Você acertou? De todos os 3 estágios de gerenciamento de Deus para a salvação completa da humanidade,
Sua obra na era do reino é a mais importante. Quando Deus retornar nos últimos dias, Ele concluirá a era da graça, inaugurará a era do reino e realizará a obra de julgamento começando pela casa de Deus. A obra de julgamento de Deus na era do reino é o estágio final do plano de gerenciamento de Deus. Se as pessoas conseguem aceitar e se submeter a ela, isso decide diretamente o seu desfecho. Algumas pessoas dizem: "Eu só creio em Jesus, não aceito o retorno de Jesus e não preciso seguir a nova obra de Deus." O que o Senhor Jesus dirá a elas? Muitos me dirão naquele dia: "Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres?" Então lhes direi claramente: "Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade." Porque essas pessoas que creram no Senhor por toda a vida, sofreram muito e fizeram muito trabalho em nome do Senhor Jesus, foram condenadas pelo Senhor como malfeitoras. É porque elas não aceitaram a obra de julgamento de Deus dos últimos dias, seus caracteres corruptos não foram purificados, então elas ainda podem se rebelar, resistir, negar e trair a Deus. Deus realiza uma obra tão grandiosa e paga um preço tão alto para salvar a humanidade. Portanto, negar e condenar a obra final de salvação de Deus é a mais grave traição. É blasfêmia contra Deus. Tais pessoas não têm mais oferta pelo pecado e serão rejeitadas e eliminadas para sempre por Deus. Portanto, não aceitar a obra de julgamento de Deus dos últimos dias, rejeitar o Cristo dos últimos dias e recusar-se a aceitar a salvação de Deus dos últimos dias é a marca da condenação. O desfecho é a perdição e a destruição, sem chance de salvação e de entrar no reino dos céus. Mas aqueles que creem sinceramente em Deus, anseiam pela sua aparição e aceitam seu julgamento e castigo nos últimos dias, são os mais abençoados. Eles são o grupo de vencedores que Deus aperfeiçoará nos últimos dias, que entrarão na próxima era com Deus e desfrutarão do descanso eterno. O plano de gerenciamento de 6.000 anos de Deus está prestes a terminar, e a porta da arca dos últimos dias está prestes a fechar. Não resta muito tempo. Agora, as grandes catástrofes profetizadas na Bíblia começaram. Se nós não recebermos o Senhor, certamente sofreremos nos desastres. Os desastres que estão por vir serão todos catastróficos, incluindo, mas não se limitando a terremotos, tufões, erupções vulcânicas, inundações e assim por diante. Após a destruição de um desastre, outro desastre logo se seguirá e ceifará ainda mais vidas. A cada onda de desastre, outro grupo de pessoas perecerá. Dessa forma, todos os não crentes e malfeitores serão gradualmente eliminados e destruídos. Se as pessoas aceitarem apenas as 2 primeiras etapas da obra de Deus, mas se recusarem a aceitar a obra de julgamento de Deus nos últimos dias, sua vida caráter nunca mudará, elas nunca serão salvas. Esta é a manifestação do caráter justo de Deus. A fé delas seria um caso de desistência no meio do caminho, com todos os esforços anteriores desperdiçados. Que pena e que arrependimento isso seria! No final, somente aqueles que aceitaram o julgamento de Deus e foram purificados serão protegidos e permanecerão. Deus derrotará Satanás e completamente ganhará glória, e seu plano de gerenciamento de 6.000 anos será cumprido. Posteriormente, o reino de Cristo aparecerá na terra. Aqueles que permanecerem serão o povo de Deus, vivendo para sempre em seu reino, desfrutando das promessas e bênçãos de Deus. Por fim,
vamos ler outra passagem da palavra. Aqueles que forem capazes de permanecer firmes durante a obra de julgamento e castigo de Deus durante os últimos dias, quer dizer, durante a obra final de purificação, serão aqueles que entrarão no descanso final juntamente com Deus. Como tais, todos aqueles que entrarão no descanso terão se libertado da influência de Satanás e terão sido ganhos por Deus somente depois de terem sido submetidos à sua obra final de purificação. Esses humanos que terão sido finalmente ganhos por Deus entrarão no descanso final. O propósito da obra de castigo e julgamento de Deus é, em essência, purificar a humanidade em prol do último dia de descanso. Caso contrário, nenhum membro da humanidade poderia ser classificado de acordo com seu tipo, nem de entrar no descanso. Essa obra é a única senda da humanidade para entrar no descanso. Somente a obra de purificação de Deus purificará os humanos de sua injustiça, e somente sua obra de castigo e julgamento exporá aqueles elementos rebeldes da humanidade, distinguindo dessa maneira os que podem ser salvos dos que não podem ser salvos, os que permanecerão dos que não permanecerão. Quando findar essa obra, aquelas pessoas que receberem a permissão de permanecer serão todas purificadas e entrarão em um âmbito de humanidade mais elevado, no qual desfrutarão de uma segunda vida humana mais maravilhosa sobre a terra. Em outras palavras, elas entrarão em seu dia do descanso humano e coexistirão com Deus. Depois que aqueles que não tiverem a permissão de permanecer tiverem sido castigados e julgados, suas cores verdadeiras serão totalmente expostas. Depois disso, todos eles serão destruídos e, como Satanás, não terão mais permissão para sobreviver na Terra. A humanidade do futuro não incluirá mais ninguém desse tipo de pessoas. Tais pessoas não são aptas a entrar na Terra do último descanso, nem são aptas a se unir no dia do descanso que Deus e a humanidade compartilharão, pois elas são o alvo da punição e são pessoas malignas e injustas. Elas foram redimidas uma vez e também foram julgadas e castigadas. Elas também já labutaram para Deus no passado. No entanto, quando vier o dia final, ainda assim serão eliminadas e destruídas devido a seu mal e como resultado de sua rebeldia e incapacidade de serem remidas. Elas nunca mais voltarão a existir no mundo do futuro e não viverão mais entre a raça humana do futuro. O único propósito por trás da obra final de Deus de punir o mal e recompensar o bem é inteiramente para purificar completamente todos os humanos, para que Ele possa levar uma humanidade puramente santificada ao descanso eterno. Esse estágio de sua obra é o mais crucial de todos. É o estágio final de toda a sua obra de gerenciamento. Há 2000 anos, o Senhor Jesus prometeu: "Eis que cedo venho." Ele também profetizou: "Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares." Agora, depois de 2000 anos de anseio e espera, os sinais dos últimos dias estão aqui e o mundo se aproxima de seu capítulo final. Em todo o mundo, desastres estão acontecendo em todos os lugares e se tornando cada vez mais fortes. Terremotos acontecem sem aviso prévio, secas ressecam a terra, enchentes arrastam casas e vidas, e os incêndios florestais furiosos reduzem florestas e cidades a cinzas. Enquanto isso, as pandemias persistem há anos e as guerras continuam a eclodir e se intensificar.
Este é o momento crucial para a vinda do Senhor. Você está pronto para receber o seu retorno? Você quer ser como as virgens sábias, preparadas para receber o noivo? O Senhor Jesus disse: "As minhas ovelhas ouvem a minha voz." Você quer aprender a reconhecer a voz de Deus e não perder seu retorno? Você quer ter a sabedoria para discernir o verdadeiro Cristo do falso? Quando o Senhor vier, todos nós queremos entrar no reino de Deus. Mas quais são as condições para entrar no reino de Deus? A Bíblia profetizou mais de 200 vezes sobre o julgamento que aguarda cada um de nós. Como Deus julgará os que creem no Senhor e os que não creem? Qual é a conexão entre o julgamento e nossa destinação final? Desde o início até agora, Deus tem lutado contra Satanás para salvar a humanidade passo a passo do pecado. Alguém já lhe disse que Deus tem um plano de gerenciamento de 6.000 anos para salvar a humanidade? Como Deus concluirá seu plano de gerenciamento e nos levará a uma bela destinação? Este não é apenas um estudo bíblico comum. Revelaremos mistérios que você nunca ouviu antes. Aqui, você aprenderá mais do que o que lhe foi ensinado na igreja. Aqui, você encontrará abrigo durante as grandes catástrofes. Aqui, você saberá como Deus realizará seu reino na terra. O dia do Senhor está se aproximando. Em momentos como esse, a hesitação pode trazer consequências fatais. Ninguém esperava que o dia de ontem fosse o último. É triste ver que muitos tinham planos para um amanhã que nunca chegou. Inúmeras pessoas já perderam a vida antes de poderem buscar a verdade. Para nós, que ainda temos o dia de hoje, ainda há uma chance de ouvir a voz de Deus. Não sabemos o que o amanhã nos reserva, mas Deus sabe. E Ele está lhe dando uma saída, um caminho para a vida, para a paz, para o seu reino. Venha enquanto ainda há tempo. Nosso estudo bíblico gratuito é realizado online todos os dias, às 14 e às 20 horas no horário do Brasil. Todas as plataformas online estão disponíveis, incluindo Facebook Messenger, WhatsApp e Google Meet. Ou entre em contato conosco pelo telefone 55 11 9 12 38 30 26 ou 55 17 9 9265 4700 para saber mais detalhes.